Olá pessoal, tudo bem? Na aula de número 18, a gente vai falar do passé du conditionnel. Então, vamos lá. A cronologia dos tempos verbais do nosso canal. Então, vamos colocar aqui para mostrar para vocês. Quem não conhece, temos aqui o verbo passé, os tempos verbais do passé, que temos o verbo venir, o passé imediato, passé composé, imparfait, plus que parfait e passé du conditionnel, que é a videoaula de hoje. Temos também o présent, temos a aula de conjugação no presente, présent du conditionnel. Também temos a aula sobre futuro, que é o futur. Temos a aula de número 3, que é o futuro imediato, futur simple e futur antérieur. E hoje a gente vai falar de passé du conditionnel. Vamos lá. Passé du conditionnel. Para a gente aprender a conjugar e entender o passé du conditionnel, é necessário a gente saber dois tempos verbais que tem aqui no canal, que é o présent du conditionnel e o passé composé. Então vamos lá e vamos aprender. Para a gente saber como conjugar o verbo, é necessário a gente ter aquela ideia do passé composé. A gente quer conjugar o verbo amar, ou o verbo andar, ou o verbo correr, ou o verbo ir. Então, primeiramente, é necessário a gente saber qual é o verbo auxiliar. O verbo auxiliar, no qual eu digo, é do passé composé, entre o être ou avoir. Então, você tem que saber qual é dos dois. Se for, por exemplo, o verbo amar, vai ser o verbo avoir. Mas se for o verbo aller, vai ser o verbo être. Então a gente tem que saber qual é o verbo auxiliar. Sabendo qual é o verbo auxiliar, a gente vai colocar o être ou avoir, que seriam os verbos auxiliares, no présent du conditionnel. A gente vai colocar ele no présent do conditionnel, que a gente viu na aula passada. E o verbo principal, que pode ser tanto o verbo amar como o verbo andar, vamos colocar no particípio. E a gente já viu na aula de passé composé como que se coloca no particípio. Então, vamos pegar aqui um exemplo, o verbo aller e o verbo penser. No verbo aller, a gente vai ter a seguinte estrutura. Je serai allé, que é o quê? Aqui temos os verbos auxiliares, que é o verbo être, que está colocado no présent du conditionnel. E o verbo aller, que é o verbo principal, ele está no particípio. Então, vai ficar dessa seguinte maneira. Je serai allé, tu serais allé, il serait allé, nous serions allés, vous seriez allé, il serait allé. Significa eu teria ido, você teria ido, ele teria ido, nós teríamos ido, vocês teriam ido ou você teria ido e eles teriam ido, certo? Eu também poderia dizer elle serait allée, que significa ela teria ido, e também aqui elle serait allée, que seria elas teriam ido, certo? E assim que a gente forma para o aller. Agora para o penser, repare que o penser utiliza como verbo auxiliar o verbo avoir. Então, vou ter que colocar o verbo avoir no présent du conditionnel e o verbo penser no particípio. Então, vai ficar da seguinte maneira. J'aurais pensé, tu aurais pensé, il aurait pensé, nous aurions pensé, vous auriez pensé, ils auraient pensé. Que significa eu teria pensado, você teria pensado, ele teria pensado, nós teríamos pensado, vocês teriam pensado, ou você teria pensado e eles teriam pensado. Também poderia colocar com elle, ficaria elle aurait pensé ou elles auraient pensé. Certo? Então é isso. Seria ela teria pensado ou elas teriam pensado. Continuando, as suas utilidades. Como que a gente vai entender o passé du conditionnel
em uma frase. Ele tem a ideia de expressar o que aconteceria se outro evento ocorresse. Ou seja, o que poderia ter acontecido ali, naquele momento, se um outro evento possivelmente ocorresse. Ou se certas condições favorecessem ou não aquele evento. A gente vai ver em frases para ficar mais claro, certo? Também expressa um arrependimento ou uma reprovação. E também, como na vidiola do présent du conditionnel, expressa informações não concretas, alegações, que são muito utilizados em textos jornalísticos. Formação estrutural. Também, como a gente viu no présent du conditionnel, quando há uma condição, a oração principal é mantida no passé du conditionnel e a oração que é procedido pelo si, que é a condição si, ficará no plus que parfait. A gente vai ver tudo isso e muito mais. E também o présent ou passé du conditionnel são utilizados na expressão au cas où. O KU significa no caso ou caso também. Então, tanto você pode utilizar o présent quanto o passé du conditionnel. E a gente vai ver algumas frases e assim a gente vai aprender um pouquinho mais. Beleza? Então vamos lá, primeira ideia aqui. Ó. Vamos ver as frases aqui para expressar uma condição em um passado que poderia ou não acontecer. Então, a ideia de uma condição. Será que ele vai acontecer? Não sei. Mas vamos lá. Il ne serait pas allé travailler car il était malade. Il ne serait pas allé travailler car il était malade. Significa, ele não teria ido trabalhar porque ele estava doente. Ele não teria ido trabalhar porque ele estava doente. Certo? Próximo. Ils auraient inventé la machine à remonter le temps. Ils auraient inventé la machine à remonter le temps. Significa, eles teriam inventado a máquina de voltar o tempo. Ou a máquina de voltar no tempo. Certo? Próximo. J'aurais accepté votre offre. J'aurais accepté votre offre. No primeiro aqui, ó, no segundo, no caso, vamos traduzir, significa eles... Ah, não, traduzi sim, perdão. É esse aqui que eu não tinha traduzido. Eu teria aceitado sua oferta. Eu teria aceitado sua oferta. Então, é um passado, a gente pode perceber, que apresenta uma condição. Isso poderia ou não acontecer, e é claro, a gente tem as condições ali que são postas para isso acontecer, certo? Vamos para o próximo exemplo, que é expressar um arrependimento ou reprovação. Por exemplo, tu aurais pu mettre fin à la guerre. Tu aurais pu mettre fin à la guerre. Significa, você poderia ter colocado fim na guerra, ou você poderia ter terminado com a guerra. Aí você pode estar pensando, poxa, mas você não ensinou que a gente deveria dizer você teria posto fim na guerra? Sim, eu ensinei que você poderia dizer assim. Porém, é mais comum na nossa língua a gente dizer da seguinte maneira: você poderia ter colocado fim, um final também, na guerra, certo? Então, por uma questão de construção, às vezes não vai ficar perfeitamente do jeito que a gente conjugaria, mas a gente tem que também saber trabalhar aí com o verbo. A gente vai ver na próxima também. Ó. Elle aurait pu revenir. Pardon, elle aurait pu prévenir. Prévenir. Elle aurait pu prévenir. Significa, ela
poderia ter impedido. Olha só como a gente leu. Ela poderia ter impedido, certo? Outra forma também para a gente falar como esse caso aqui, ó. Você poderia ter colocado. Aqui, ó, ela poderia ter impedido, certo? Continuando. Tu aurais dû être là. Tu aurais dû être là. Significa você deveria ter estado lá. Você deveria ter estado lá, certo? Então, quando normalmente você mostra um arrependimento, uma reprovação, você pode usar estes verbos aqui, que é o verbo pouvoir e o verbo devoir, certo? Opa, vamos lá. Uma condição jornalística, condicional jornalístico. Le président l'aurait gracié. Le président l'aurait gracié. Que significa o presidente supostamente teria perdoado. Teria o perdoado. O presidente supostamente o teria perdoado. Que se essa condição dá uma ideia de que de uma coisa que supostamente teria acontecido ou aconteceria ou aconteceu no caso, uma coisa que supostamente aconteceu, né? Como é passé du conditionnel, é uma coisa que supostamente aconteceu, mas a gente não sabe, é uma condicional. A gente tem uma condição, pode ser que sim, quanto que não. Mas aqui a ideia da que o presidente supostamente, a gente não sabe, teria o perdoado. Próximo. Il aurait volé la voiture de son voisin. Il aurait volé la voiture de son voisin. Significa, ele teria supostamente roubado o carro de seu vizinho. Ele teria supostamente roubado o carro de seu vizinho. Quando tem essa ideia de uma condicional jornalística, né, a gente coloca a palavra supostamente para a gente entender e a gente ter uma tradução mais clara do que isso está querendo dizer. Beleza? Próximo, a gente tem o passé du conditionnel e também utilizando o si mais o imparfait. A gente vai ver aqui os exemplos para ficar mais claro isso. Por exemplo, aqui, ó, repara. Aqui eu tenho o si, a condição si, mais um verbo no imparfait. Si tu avais fait. Viu? Pardon, vou colocar aqui, isso aqui não é o imparfait, é o plus que parfait. Voltando então, aqui ó, plus que parfait. Então, aqui temos uma frase. Vai para lá, gatinha. Si tu avais fait un peu de sport, tu aurais mieux dormi cette nuit. Si tu avais fait un peu de sport, tu aurais mieux dormi cette nuit. Significa, se você tivesse feito um pouco de esporte, você teria dormido melhor esta noite. Se você tivesse feito um pouco de esporte, você teria dormido melhor esta noite. Certo? Próxima. Se você estivesse mais bem vestido, os seguranças, né, os seguranças teriam deixado você, que é isso aqui, o te, você entrar. Se você estivesse bem vestido, os seguranças te deixariam, teriam deixado você entrar. Mais uma vez, se você estivesse melhor vestido ou bem vestido, os seguranças teriam deixado você entrar. Ok? Então é isso. Eu acho que vocês entenderam aí o que eu quis dizer.
Je n'aurais pas tant gagné d'argent s'il était resté à Paris. Je n'aurais pas tant gagné d'argent s'il était resté à Paris. Je n'aurais pas tant gagné d'argent s'il était... Pardon, a tradução está muito mal feita aqui. A tradução não é escrita. Então vamos lá. Il n'aurait pas tant gagné d'argent s'il était resté à Paris. Mais uma vez, il n'aurait pas tant gagné d'argent s'il était resté à Paris. Significa, ele não teria ganhado tanto dinheiro se ele tivesse ficado em Paris. Ele não teria ganhado tanto dinheiro se ele estivesse ficado em Paris. Beleza? Mais uma vez, il n'aurait pas tant gagné d'argent s'il était resté à Paris. Vamos continuar. Agora vamos ver o OKO. Não, OKU. Nossa, tá tudo escrito errado. Voltando aqui, ó. OKU. Vamos ver então as frases. Au cas où le projet ne serait pas fini cet après-midi, appelez-moi. Au cas où le projet ne serait pas fini cet après-midi, appelez-moi. Significa, no caso, caso o projeto não esteja acabado esta tarde, ligue para mim. Caso o projeto não esteja terminado esta tarde, ligue para mim. Então, caso o projeto não esteja terminado esta tarde, ligue para mim. Próximo. Au cas où il aurait échoué à l'examen, on lui donnera une autre chance. Au cas où il aurait échoué à l'examen, on lui donnera une autre chance. Mais uma vez. Au cas où il aurait échoué à l'examen, on lui donnera une autre chance. Significa, no caso dele ter... Não, peraí, vou fazer uma tradução aqui. Caso ele tenha falhado no exame, a gente lhe dará uma outra chance. Caso ele tenha falhado no exame, a gente dará uma outra chance. Esses dois aqui, eles normalmente não tem uma... Ele não é colocado como a gente conjuga o verbo. Repara que quando a gente fala aqui, no caso, caso o projeto não esteja acabado ou não esteja terminado, a gente não necessariamente está colocando esse aqui como ele deveria ser conjugado, que é teria, né? Caso o projeto não teria, não, a gente não coloca assim. É caso o projeto não esteja acabado ou não esteja terminado. E aqui também a mesma coisa. Caso ele tenha falhado, entendeu? Caso ele tenha falhado, é uma condição que está sendo colocada. Caso ele tenha falhado no exame, então não necessariamente eu iria dizer caso ele teria falhado. Não é isso, é caso ele tenha falhado, certo? Então se conjuga de uma forma diferente. E é isso. E para terminar, a gente vai relembrar de qual tempo verbal a gente está trabalhando aqui agora, né? Então vamos dar uma recapitulada. O indicativo, a gente tem videoaulas aqui que a gente fala sobre o indicativo. Então vou colocar aqui o verbo courir no passé composé fica j'ai couru e ele vai ficar no pretérito perfeito, que é eu corri. O imparfait fica je courais, que no pretérito imperfeito vai ficar eu corria. O plus que parfait vai ficar j'avais couru e
no pretérito mais que perfeito, em português, eu tinha corrido. O futur simple, botei com E aqui, mas é sem E, fica je courais. E no futuro do presente do indicativo fica eu correrei. No futuro antérieur vai ficar j'aurais couru. E no futuro do presente composto ficará eu terei corrido. Por que eu fiz essa. Por que eu fiz a gente recapitular isso? Porque a gente vai ter que saber que esse é o indicativo e o próximo vai ser chamado de condicional. Então, o présent do conditionnel e o passé du conditionnel faz parte dos condicionais. Então, temos o indicativo e também vamos ter o condicional. Então, no condicional, o présent du conditionnel, ele é, no português, o futuro do pretérito simples. Então, quando eu falo je courais, eu falo eu correria. E o passé du conditionnel vai ser o nosso futuro do pretérito composto. E vamos dar um exemplo aqui para terminar, que é o j'aurais couru, vai ficar eu teria corrido. Então é isso, só para a gente recapitular aí os nossos tempos verbais, que a gente falou em todas as aulas praticamente. A gente está dando uma recapitulada para você saber que o passé du conditionnel e o passé do conditionnel e o présent du conditionnel, eles vão ser condicionais. Beleza? Espero que vocês tenham entendido essa videoaula, tenham compreendido. É isso, até a próxima.